Após o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Edson Fachin, cobrar os executivos do Telegram para que aceitem firmar uma parceria com a corte para o enfrentamento de supostas fake news, membros da corte e do aplicativo realizaram a primeira reunião nesta quinta-feira. O ofício, que havia sido enviado oficialmente em dezembro de 2021, foi reenviado ao aplicativo de forma incisiva, com o ministro impondo o convite. No encontro, o TSE apresentou o programa de enfrentamento à desinformação e demonstrou como a parceria entre as instituições poderia ocorrer com o conteúdo e procedimentos que a corte espera que o Telegram adote. Em fevereiro, o TSE firmou o acordo com plataformas como Twitter, TikTok, Facebook, WhatsApp, Google, Instagram, Quai e YouTube. Este último já atualizou as políticas e diretrizes sobre a integridade eleitoral. O YouTube anunciou que serão removidos conteúdos que promovam alegações falsas de fraudes, erros ou problemas técnicos, além de falas sobre ataques hackers às urnas eletrônicas brasileiras. José Maria Trindade, começo com você essa rodada. Perfeito. Olha, eu tenho uma visão muito peculiar e particular sobre essas plataformas. Eu as considero como empresas privadas, de âmbito privado, e são o novo modelo de comunicação do mundo, né? Então, portanto, elas não deveriam ser tuteladas pelo governo. Entenda o judiciário como governo, tudo é governo. Eu resumiria essa manchete assim: o Telegram entrou no grupo, ou seja, acabou o diferencial. Ele deveria resistir e continuar na sua postura de ser uma empresa privada e uma empresa, inclusive, com sede no exterior, que não tem nenhuma participação aqui no Brasil, não tinha representante e pronto. Mas decidiu entrar no grupo e aí? Vai continuar cancelando contas como as outras plataformas aí que assinaram esse acordo com a Justiça Eleitoral vão cancelar? Aí ela entra no grupo e fica igual a todos que estão aí. Eu vejo que essas empresas, e eu alerto desde lá atrás, elas é que têm o direito de saber quem elas aceitam ou não como adesão. Mas uma vez ela aceitando e assinando o contrato de adesão, elas não têm o direito de excluir a pessoa sem explicação, sem provar se houve ou não desobediência às regras do contrato de adesão, porque aí se forma uma relação de consumo, é uma relação de consumo. Mesmo que você não pague para a empresa, você fez uma adesão e o Código do Consumidor protege essa adesão e protege essa relação de consumo. Não precisa pagar para ser integrante, basta assinar e assina eletronicamente um contrato de adesão. Essas empresas, elas têm que ser independentes, elas têm que saber quem aceita ou não. Agora, uma empresa ser chamada pela Justiça Eleitoral e falar: vem aqui, vocês têm que agir dessa e dessa forma, e todas, absolutamente todas agora entram, aí eu diria nesta frase, né? O Telegram entrou no grupo, não deveria. Ana, quero te ouvir sobre esse assunto. Eu gostaria de perguntar aí aos iluministros, né, ao TSE, se nesse programa de desinformação, se eles vão alertar a população que o ministro Barroso disse, por exemplo, sobre voltarmos para cédulas de papel, que o debate sobre a transparência nas urnas eletrônicas e a possível auditoria física, né, de um comprovante dentro de uma urna do seu voto, que isso seria voltar às cédulas de papel. Nesse programa de desinformação, TSE, será que vai constar essa declaração do Barroso? Ou se vai constar o próprio Fachin dizendo que estava aí receioso sobre um possível ataque hacker russo, enquanto o presidente Bolsonaro estava visitando exatamente a Rússia antes da guerra para tratar dos fertilizantes. O problema é esse, né? São um peso, duas medidas, as coisas mudam ao bel prazer aí dessas plataformas. Eu vi que dentre os canais aí monitorados do Telegram, há notícias de que o canal do padre Paulo Ricardo será monitorado, porque é um dos canais que tem aí milhões de seguidores no Telegram.
E o Augusto trouxe um ponto, quando nós debatíamos essa história do Telegram semana passada, que acho interessante. O Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes derrubou o Telegram dizendo que tinha pedofilia, que tinha crime, que era um ambiente extremamente tóxico e perigoso. Mas aí, depois que o presidente Bolsonaro removeu uma postagem que o Telegram atendeu a algumas medidas impostas por esse ministro aí travestido de tirano, o Telegram voltou a funcionar normalmente, com toda a pedofilia, crime. Então, peraí. Então, não é sobre isso, né? Está tudo muito óbvio, e ficando mais óbvio ainda que até outubro eles vão censurar o máximo de plataformas e aplicativos que eles puderem censurar, principalmente para cortar essa conexão orgânica entre o presidente e o seu eleitorado. E sabemos muito bem, não é, Aros, que nesse campo político-ideológico, direita, esquerda, obviamente que a gente não pode simplesmente jogar tudo em conta de direita e esquerda, mas algumas coisas precisamos delimitar, sim. É só um lado, nesse campo que é calado, que tem as contas derrubadas, que tem tweets cancelados. Então, dentro das diretrizes das plataformas, como o Zé muito bem disse, tem que seguir as diretrizes, são empresas privadas. O problema é que nós não sabemos quais são essas diretrizes, porque enquanto um lado tem contas derrubadas, tweets, questionamentos, perguntas, opiniões derrubados, o outro lado não tem. O Talibã continua aí, por exemplo, com um perfil no Twitter, né? Cédulas terroristas continuam com perfis no Telegram. Então, a hipocrisia é exatamente essa. Então, o TSE pode se reunir com quem eles quiserem para combater as fake news, que nós já entendemos que fake news é o que eles não gostam de ouvir. Eles hoje são o Ministério da Verdade. Augusto. Olha, só um comentário lateral. Eu passei 5 anos, Carlos, querendo entrevistar a menina que traduz com a linguagem de Libras, traduzia a Dilma Rousseff. Nunca consegui decifrar esse mistério. Agora eu quero saber quem é o intérprete do Fachin. Porque o Fachin, para começar, ele tem um sotaque que mistura o catarinense com o gaúcho de um modo que ofende tanto o Rio Grande do Sul quanto Santa Catarina. E ele fala assim, o subdialeto dele é assim, em vez de, apesar disso, ele diz, nada obstante, em vez de grau, ele diz gradiente. E chama, claro, o Supremo de pretório excelso. Eu queria saber quem é esse intérprete que está desde já convidado para explicar que milagre ele faz aqui nos Pingos nos Is.